Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DecolaCast, um podcast feito para você, dono e dona de uma micro ou pequena loja do varejo. Eu sou o Walter Lopes. E eu sou o Rodrigo Silva e hoje, Walter, o nosso compromisso é falar sobre liderança, cara. Cara, será que isso funciona para uma micro ou pequena loja? Vamos pensar no empresário que está começando. Tem ali 3, 4 funcionários. Será que é um bom momento para pensar nisso? Se ele tá começando com 3 ou 4 funcionários, ele já deveria ter pensado nisso, né? Exatamente. Mas grande parte das pessoas começam sozinho. Como é que você começou o seu negócio? Foi sozinho ou teve funcionário? Cara, a gente começa sozinho, né? Então. Já começa num baita de um desafio, né? Porque querendo ou não, uma eu presa, você acaba fazendo de tudo, né? E talvez esse é o melhor cenário para você começar a mapear os processos, mas vamos ser sinceros, né? Acho que no começo é difícil você ter tempo para pensar nessas coisas de mapear, de criar processos. Você só quer fazer e fazer o dinheiro girar para que a sua empresa comece a crescer, né? E geralmente também no início a gente não tem maturidade empresarial. O que seria essa maturidade empresarial? Entender que isso é importante. A gente acaba fazendo as coisas num piloto automático só porque quer resultados imediatos e quem nunca empreendeu... Apagar incêndio, né? Exato. Sejamos sinceros. Então, dificilmente vai parar mesmo para pensar, né? Porque precisa gerar resultado. Imagina, não tem nenhum salário garantido, precisa correr atrás do pão de cada dia, tem que trabalhar, tem Sim. que fazer acontecer. É o que a gente passou, né? A gente vendia, dava suporte, instalava. E a gente teve vários desafios e tem várias histórias para falar sobre isso, né? Porque por mais que às vezes era eu e você, a gente tinha uns 15 colaboradores já, né? Pra gente vender esse tema. É uma longa história isso daí. Acho que tem que ficar para um próximo episódio. Vale a pena um episódio só para isso. Mas enfim, Rodrigo, falando de liderança, cara, pro cara que tá começando, né? Vamos pensar num cara que já tá um pouco mais estruturado, já tem uns 5 anos de empresa, já tá começando a entender que ele pode não estar no operacional. Porque eu acho que as pessoas de mais idade, por exemplo, ou antigamente a crença era que o olho do dono que engorda a boiada, né? Só que na verdade não é assim, né? Não é para ser assim. Na verdade tem processos, tem ferramentas, tem atitudes e habilidades que se ele se desenvolver, ele vai conseguir ficar um pouco mais ausente da empresa, ou pelo menos não na parte operacional, mais para a parte tática ou estratégica, e continuar fazendo o seu negócio crescer. Na verdade, eu gosto dessa frase. Quando a gente fala que o olho do dono engorda a boiada, a gente basicamente, quando a empresa já está estruturada, a gente está falando que os processos são os olhos do dono. Então, se a empresa tem processos bem definidos, que o dono geralmente foi quem definiu esses processos, se as pessoas estão seguindo os processos, ainda é o olho do dono, né? É que a crença é que não é que você não vai olhar para nada, né? Não significa que vai tocar sozinho, né? Significa que você vai monitorar as pessoas, vai delegar as tarefas de forma correta, vai dar os feedbacks, vai estruturar o seu time para que ele seja capaz de pensar, pelo menos igual você, e fazer o negócio continuar crescendo, né? Mas, Rodrigo, vamos lá, cara. São várias habilidades que o líder precisa ter para chegar nesse estágio. E também leva tempo. Não é da noite para o dia que ele vai construir um negócio tão grande assim que vai se tocar sozinho, né? Você já tem uma trajetória aí como liderança, já lidera algumas equipes, já tem mais de uma empresa. E eu queria entender de você, quais são ou qual é a principal habilidade que você considera fundamental no começo da trajetória? Porque talvez hoje a habilidade que você poderia falar não é a mesma do Rodrigo que começou. Então, se você pudesse olhar para trás e dar um conselho para você do passado, qual seria essa habilidade que você desenvolveria primeiro? Primeiro ponto, eu acho que talvez o de partida é entender o perfil comportamental. Eu não tinha isso mapeado, né? Então, acho que foi em 2018, 2019 que a gente acabou passando por um momento de consultoria, de coach, onde nós fomos entender que existiam perfis comportamentais e que as pessoas são pessoas diferentes e vão pensar diferente, vão tomar atitude diferente. Por mais que nós queiramos que as pessoas tomem as mesmas decisões que nós tomaríamos, é impossível que isso aconteça. Calma, só fazer um recorte no que você falou. Processo de mentoria, como assim, cara? Você não conseguiu se desenvolver sozinho? Não é possível? É bem difícil, né? Acho não, eu acredito muito que nenhuma empresa cresce sem ajuda externa. Acho que a gente precisa conhecer pessoas que já passaram por caminhos que nós estamos passando e pessoas que têm mais maturidade empresarial para nos ajudar a queimar pontes, né? Então, talvez uma das habilidades também é você ter a humildade de reconhecer que sozinho você não ia conseguir ter o resultado que você tem hoje. Então, você precisa de um olhar externo, né? Exatamente. E muitas vezes a gente acaba caindo nesse momento onde a gente acredita que, tipo, nossa, o meu conhecimento é o suficiente para eu crescer. E de fato, em alguns momentos vai ser, né?
Muitas pessoas falam, eu sou autodidata, eu aprendo sozinho. E Ah, o meu negócio é diferente, não vai vir no uma meu ideia negócio nova. isso aí não Não funciona. funciona, exatamente. Só que, na verdade, não é que a ideia falada em algum curso, alguma mentoria, alguma consultoria vai se encaixar exatamente, mas parcialmente ela pode fazer muito sentido. E às vezes alguns ajustes que você faz. Um exemplo claro é você pegar uma ideia de um outro negócio que parcialmente pode funcionar no seu. A questão é adaptar, a É questão é fazer a estar aberto, né? modelagem, né? Exatamente. Eu acho que o ponto principal, igual você falou, né? O perfil comportamental é extremamente importante, porque querendo ou não, você vai acertar na contratação e acertando nas pessoas, automaticamente você tem mais chance de ter resultado. Mas pelo que você falou, eu pude entender que esse olhar, essa humildade para entender que não sabe tudo e tá tudo certo, porque ninguém é obrigado a saber tudo, muito menos o empresário, que tem que ser multitarefas, multidisciplinar, né? É contabilidade, é nota fiscal, é sistema, é gestão de pessoas, é concorrente, é mercado, é preço, enfim, uma infinidade de coisas que o empresário precisa saber. Então, a partir do momento que ele entende que tem outras visões, que tem outro caminho e que ele pode trazer para dentro, eu acho que já é um baita de um passo, né? Com certeza. É, muitas vezes a gente acaba caindo nessa história, nesse conto de que nós somos autossuficientes, né? Consegue lidar com os problemas sozinho, mas não Uhum. consegue. Até porque quando a gente já começa a empreender, tudo é novo. A gente precisa aprender a contratar e muitas vezes a gente começa contratando errado, né? A gente Mas, vai. mas só, de novo, um recorte, né? Talvez a maior deficiência dos gestores hoje em dia é achar que sabe fazer contratação. Porque contratar não é simplesmente fazer perguntas, né? Tem que ser perguntas que direcionem para alguma resposta, que você tire algum aprendizado, faça uma leitura de uma pessoa. E você que já contratou várias pessoas, o que, que você acha que é importante nesse processo principal que você falou da contratação? É que quando a gente começa a empreender, primeiro que a gente valoriza muito o nosso dinheiro, né? Porque é pouco. Você não Uhum. tem É dinheiro para escasso. pagar uma empresa que vai fazer o processo sabendo o que está fazendo. Uhum. Então, o que que a gente faz? Não, eu sou a melhor pessoa para contratar uma outra pessoa para minha empresa. E a gente Uhum. acaba fazendo perguntas. Primeiro passo que eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo fazem é ir no Google, perguntas para fazerem É, entrevista. É isso que a galera sim. faz. E foi isso que eu fiz. Então, no começo, quando a gente iniciou a nossa jornada e foi fazer as primeiras entrevistas, era o que a gente sabia fazer. A gente não tinha grana, precisava contratar, não ia pagar um terceiro, e eu acreditava que eu tinha conhecimento suficiente, Na né? verdade, a nossa primeira contratação, ela basicamente é o que muitos empresários seguem até hoje, às vezes com tamanho até maior, que é baseado em indicação. Graças a Deus, a nossa primeira, a nossa segunda e as primeiras contratações deram muito certo, o que nos ajudaram a economizar tempo e ir alavancando aos poucos a empresa para ter condições de pensar em contratações melhores. Mas poderia ter dado tudo errado. Exatamente. E se a gente erra na primeira contratação, provavelmente a gente já evitaria a segunda. Ah, não, vamos tentar Ia fazer a gente falar, mesmo. e talvez um dos pontos que prejudica também quando a gente erra de primeira é até no tamanho que o nosso negócio, que a nossa empresa vai ficar. Porque se a gente erra na primeira contratação, a gente acaba criando algumas crenças que, não, esse negócio eu que tenho que fazer, ninguém vai fazer melhor que eu, mas na verdade você errou com uma pessoa, É. né? Então tem que tomar muito cuidado. Então, como que a gente fez? A gente contratou uma pessoa que a gente conhecia, que a gente confiava e que acreditava que daria certo. Uhum. Graças ao desempenho dessa pessoa e ter o perfil que a gente buscava, deu certo, mas foi mera acaso, meramente Sim. sorte. Aham. Não teve técnica, não teve Sim. ciência, não teve nada, né? Uhum. E hoje a gente já consegue contratar de um jeito diferente. Hoje a gente Uhum. consegue aplicar o DISC, dependendo da vaga, da necessidade da vaga, a gente aplica o DISC. Uhum. Hoje, conversando, como a gente fez formação de analista comportamental, conversando, você já sabe qual que é o perfil que a pessoa tem, Sim. mas não é a realidade da maioria dos empreendedores. Então, se eu tivesse no lugar deles hoje e fosse começar do zero, eu não economizaria nisso, porque Uhum. o prejuízo futuro pode ser muito maior do que investir 300, 400, 500 reais para uma empresa terceirizada fazer o processo de contratação. Sim. Não que não funcione, mas você provavelmente vai fazer uma filtragem muito melhor. Afinal de contas, é o que você precisa para sua empresa, é o seu feeling, é o seu Exatamente. olho, né? Exatamente. Então, acho que é o primeiro ponto. Sobre conhecer o nosso perfil, né? Que eu comecei falando do DISC. Eu acredito que o líder, que ele não sabe qual que é o perfil que ele tem, ele pode acabar perdendo diamantes. O que seria perder diamantes? Primeiro que se eu não sei o meu perfil de liderança, se eu não sei como eu lido com as pessoas, pode ter um diamante na minha frente, pode ser a melhor pessoa do mundo. Se eu não souber como
Utilizar ela, né? utilizar ela e atingir o máximo potencial que essa pessoa tem, eu tô perdendo um ótimo colaborador, uma Sim. ótima pessoa e ela vai pro mercado de trabalho, né? Eu tenho que tomar muito cuidado e primeiro tenho que me conhecer, saber como que eu ajo em determinadas situações para saber lidar com os problemas quando eles acontecem. Eu concordo. Acho que uma excelente pessoa no pior cargo possível nunca vai dar bom, né? Acho que você tem que explorar o melhor da pessoa dentro dos comportamentos que ela tem, né? Que ajudam ela a executar as tarefas. E aí você falou num ponto importante, os comportamentos, né? E agora falando mais um erro que a gente comete e que acredito eu que os outros empreendedores que estão nos assistindo também cometam, é contratar por currículo, né? Às vezes a gente olha o currículo, a pessoa tem todas as habilidades técnicas que a gente precisa para aquela função, mas por não ter tanto conhecimento na parte comportamental, a gente acaba deixando passar de lado coisas que são essenciais para que a pessoa fique na nossa empresa. Então, por exemplo, às vezes você vai achar uma pessoa, vou falar do comercial, que é a área que eu mais atuo. Você acha uma pessoa que ela já trabalhou em toda a carreira dela no comercial, a carreira dela, às vezes até subindo de cargo, né, sendo promovida e tudo mais, mas mudando de emprego. E aí, baseado no currículo, você fala, nossa, essa pessoa é a pessoa perfeita para mim, porque ela já fez essas atividades, ela já sabe vender, ela tem Uhum. conhecimento técnico. Show de bola. Mas na conversa eu não tento tirar informações do comportamento dela. Como é que ela lida com frustração? Como é que ela é trabalhando em equipe? Por que que ela saiu dessa empresa e não ficou muito tempo nessa outra? Uhum. Então eu não consigo investigar o suficiente para entender que o comportamento dela padrão, e baseado no DISC que eu posso aplicar depois, Uhum. eu posso entender que essa pessoa não se encaixa no grupo que eu vou inserir essa pessoa. E o interessante é que, além de você conhecer o perfil comportamental das pessoas, você tem que entender qual é o perfil comportamental para vaga também, né? Exato. Porque o DISC, ele não existe perfil bom, perfil ruim, né? Mas perfis que se adaptam melhores a umas funções e menos a outras, né? Então é tão importante quanto você conhecer a pessoa, você saber qual é o requisito para aquela vaga, que é a matriz de competências e comportamentos, né? Então Sim, é um grande passo. só que eu acho que aí já é bem aprofundado, matriz de competências, né, e comportamentos. É bem mais aprofundado do que a galera que está nos assistindo tem hoje. Eu acho que a gente pode simplificar um pouquinho quando a gente fala de liderança, né? Eu dei o exemplo do perfil comportamental e tem uma coisa que eu acho que de nós dois você é a melhor pessoa para falar de RCF, né? Coisas que são essenciais para quem quer contratar, principalmente para não ter aquela questão, nossa, eu contratei você só para isso Uhum. e tá desalinhado, né, o dia a dia do colaborador. Eu vejo que a maior parte dos erros da liderança com o time, né, o que faz desperdiçar os diamantes que você falou, o que faz não alcançar os resultados é a falta de clareza. Eu acho que tudo parte de uma comunicação clara e objetiva. Então, eu contrato você para fazer o quê? Quais serão as suas atividades? Como eu vou medir o seu desempenho? Qual que é a missão da sua função? Por que eu preciso de você? Então, o RCF, ele basicamente é isso. É um documento que vai descrever ali qual é a missão, quais são os indicadores, para que o colaborador, quando ele entrar na empresa, de cara ele já saiba exatamente o que ele precisa fazer, o que ele precisa entregar. E hoje a maioria dos líderes, eles agem conforme as coisas acontecem. Então, hoje vem aqui, você vai fazer isso. Amanhã você faz isso. E vai acontecendo conforme os dias vão passando. E na verdade, acho que não é assim que funciona. Acho que tem que ter clareza das duas partes. Afinal de contas, se você cobrar do seu colaborador algo que ele nem sabia que ele precisava executar, é um problema. E além da cobrança ser um problema, o problema é o resultado que não vai acontecer. Então, eu acho que sim, se fosse para resumir erros de liderança, eu acho que falta de clareza resume tudo. Desde a cultura organizacional, que é falta de clareza sobre a empresa como um todo, até mesmo nessa etapa do RCF. E É, hoje a gente fala muito sobre esse documento porque você coloca exatamente quais são as atividades. E além disso, dá para anexar até um checklist de atividades que tem que ser desempenhadas todos os dias. Então, isso resolve muito a parte de clareza. eu gosto quando você fala resolve muito, e é importante que quem está nos assistindo perceba que resolve muito não é resolve tudo, né? Exatamente. Porque não é Apenas uma porque parte do processo, né? não é porque eu tenho um documento com as atividades que a pessoa precisa exercer, com as funções, com as tarefas, Que ela vai que ela fazer. vai E fazer. vai fazer da melhor forma. Eu acho que Exato. aí entra outras habilidades complementares, né? E aí entra um ponto que para mim foi fundamental quando eu estava passando pelo processo de coaching, que era mapa não é território, né? Então, assim, às vezes a gente quer que as pessoas façam do jeito que nós fazemos as coisas e nunca vai acontecer Uhum. isso. A gente tem que passar a atribuição, mas pensar no resultado, Sim. né? E E digo mais, muitas às vezes, vezes é melhor que não faça exatamente como a gente faria. porque pode ser que faça melhor, Pode né? ser, Então, exatamente. às vezes, por muito tempo,
antes desse processo que eu passei de coaching, por muito tempo eu queria que as pessoas fizessem o que eu fazia do jeito que eu fazia as coisas. Uhum. Só que eu não olhava para o resultado. Então as pessoas às vezes faziam de um jeito um pouco diferente, mas o resultado final era igualzinho o meu. Então, Uhum. por exemplo, eu sempre trabalhei na área comercial aqui na WLS. Então eu fazia a reunião de um jeito e funcionava, no final gerava venda. Uhum. Aí quando eu sempre gostei de acompanhar o time. O que seria acompanhar o time? Vai fazer uma reunião? Grava que eu quero assistir para dar feedback, que é outra ferramenta do líder que a gente vai falar daqui a pouco. Uhum. Então, eu olhava essas reuniões e via, nossa, mas eu não faço desse jeito, nossa, do jeito que eu faço é bem melhor. Eu acabava olhando para esse ponto e não olhava o resultado final. E pasme, o resultado final é que as pessoas vendiam tão bem ou melhores que eu, mas eu Uhum. estava mais preocupado com o processo, né, Você e não estava com o mais preocupado resultado. com executar da mesma forma que você executaria. Exato. E quando a gente está empreendendo, e a gente vai delegar, que também é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, a gente quer que as pessoas façam igualzinho a gente faz. E não, é impossível que isso aconteça. E a gente descobre isso primeiro no DISC, né? Que é conhecendo o nosso colaborador. Sim, tudo começa na entrada do colaborador, passa pela clareza do que ele precisa executar e depois outras habilidades para garantir que aquelas tarefas, aquelas funções sejam de fato executadas. E depois disso, né, a gente tem que falar sobre desenvolvimento do colaborador, né, que passa por algumas habilidades também. E que leva em consideração todas as tarefas. Afinal de contas, quando um colaborador entra, ele entra como um bebê. Né? Você sempre usa essa analogia. Se puder também esclarecer, acho que é bem legal para a nossa audiência aí. É, a gente pode falar que quando uma pessoa entra numa empresa, tem alguns níveis que ela vai atingir no decorrer do tempo, né? E eu gosto muito de falar do nível de maturidade, né? M1, M2, M3, M4. Por quê? Porque por mais que a pessoa tenha todos os requisitos da vaga, que ela saiba vender, ela sabia vender no lugar que ela trabalhava. Então Exatamente. lá ela era madura, ela era independente, ela podia fazer as coisas do jeito que ela sabia, porque ela já tinha as habilidades e os comportamentos necessários. A partir do momento que uma pessoa vem para sua empresa, ela vem com conhecimento, que é bagagem que ela construiu, que está na mochilinha dela, que ela pode abrir a mochila, pegar a ferramenta e usar. Uhum. Beleza. Mas quando ela vem para uma empresa nova, ela vai se adaptar à cultura, ela vai se adaptar aos processos da empresa. Então, a gente gosta de falar que a pessoa vem para sua empresa, independente da idade que ela tem, ela vem como bebê. Uhum. Por quê? Porque o bebê ele é totalmente dependente da mãe. E quando uma pessoa vem para uma empresa, ela é totalmente dependente do líder dela. Sim, Então ela não faz nada, ela não tem autonomia, ela não sabe por onde fazer e ela chora, o bebê chora. sim. E o colaborador novo faz o quê? Levanta a mão o dia inteiro pro líder imediato pedindo ajuda. E talvez ali ele já é mal interpretado, né? Exato, daí o líder contratou uma pessoa que tinha todas as habilidades técnicas, pensando, não vou ter trabalho. E Uhum. na verdade a pessoa entra na empresa, ela não sabe nada da empresa, e ela tá Uhum. levantando a mão o dia inteiro, o líder fala, contratei errado, cara, você é louco, eu achei que você sabia tudo. E não é bem assim. É. Então tem os níveis de maturidade. Ela entra bebê, 100% dependente, depois ela vira uma criança, né? O que a criança faz? Ela tem algumas habilidades, ela sabe andar, ela sabe correr, ela sabe falar. Então, na empresa, saiu do bebê de pedir ajuda o dia inteiro, ele vai começar a saber algumas coisas. Por exemplo, onde eu sento, qual que é meu computador, o que eu faço a primeira coisa quando eu chegar na empresa, mas ainda assim depende do líder para uma Uhum. série de outras coisas. Depois vem a adolescência, e como pai, a gente vai deixar o nosso filho fazer várias coisas, mas ele ainda vai ter que pedir permissão para outras coisas. Na empresa, a mesma coisa. O Uhum. colaborador ele vai ter autonomia para algumas coisas, mas tem coisa que ele ainda tem que pedir para o Sim. líder. É que nessa etapa, né, trazendo a mesma analogia, ele ainda não sabe todas as consequências das atitudes que ele vai tomar. Então é o líder que vai demonstrar isso daí, claro, vai dar autonomia, mas vai demonstrar onde isso está sendo impactado. Eu acredito muito no contexto, sabe, Rodrigo? Então, quanto mais a pessoa é contextualizada sobre o impacto que ela está gerando com aquela tarefa, eu acho que mais consciente ela se torna para executar de uma melhor forma, né? Para ter mais liberdade para alterar o processo, se for o caso, né? Porque sabendo onde quer chegar, a forma como vai ser chego, né, independente, claro que não trazendo prejuízo financeiro para a empresa, não é um problema, né? Por isso que é importante a comunicação clara, né? A clareza das coisas, porque se eu sei onde a empresa, para onde a empresa está indo e o que a empresa espera de mim como colaborador, dificilmente eu vá tomar uma decisão que vá prejudicar a empresa financeiramente ou moralmente perante o mercado, né? Uhum. E aí o último ponto é a gente pode falar que é a fase adulta, né? Sim. Então são 4 etapas: bebê, criança, adolescente e adulto, que é a fase onde as pessoas já têm autonomia, 100%. Ela não precisa do líder.
E aí é o momento que a gente tem que entender também que ela ficou autônoma, né? Que ela tem autonomia naquela função. Se ela for promovida, o ciclo se repete. Ela vai ser Exatamente. promovida como bebê, daí vai precisar Uhum, passar pela fase infantil, depois adolescência e adulto de novo. Então é um exato. ciclo que nunca termina, dependendo das etapas que a pessoa tem que seguir na empresa. E isso, você falando da promoção, isso se encaixa até para os níveis, até para nível operacional, nível tático e nível Estratégico. estratégico. Então, a cada degrau que você sobe, você volta a ser um bebê, né? Até você entender onde suas atitudes podem te levar. E a gente pode falar que isso acontece também com o empreendedor, né? A Uhum, gente pode falar que ele domina, e aí eu gosto bastante de. Acho que a gente já falou sobre isso uma vez, mas eu gosto bastante de falar, fazer a analogia do futebol, né? Uma coisa é você dominar a Série B. Você tá jogando um campeonato que você sabe o que vai acontecer, você sabe contra quem você vai jogar e você sabe quais estratégias você vai usar. uhum, A partir do momento que você sai da Série B para a Série A, é outro jogo. sim. Então, o empreendedor que ele tá lá como MEI, ele tá trabalhando sozinho, ele sabe todas as regras de negócio. Não precisa emitir nota, não Não tem as emite nota, não burocracias. tem colaborador, Exato. não tem 13º, férias e tudo Sim. mais. Então, ele tá jogando um tipo de campeonato. A partir do Aham. momento que ele vai para ME, é outro campeonato. Sim. Então, ele precisa se adequar às regras. E o empreendedor também, ele sai adulto de uma etapa, de um campeonato, e ele entra bebê em outro. Porque ele Uhum, vai errar pra caramba, ele vai ficar pedindo pro contador o tempo inteiro. O que que eu faço? Como que eu emito nota? uhum, Se ele vier aqui pra WLS, ele não vai ter autonomia. Como é que eu faço uma venda? Eu vendo à vista ou a prazo? É melhor vender no cartão, no dinheiro parcelado? Como que uhum. eu vejo minha receita? Então, assim, são fases, são etapas que a gente precisa respeitar, mas a gente precisa acelerar o processo, e é possível acelerar o processo com ajuda externa. E é por isso que é Exato. tão importante. Exatamente. Bom, e depois tem outras habilidades, né? E querendo ou não, um erro também cometido por muitos empresários é achar que uma tarefa só pode ser feita por ele. Ah, não, isso aqui é só comigo, aquele cliente é só eu, esse tipo de acesso é só eu que preciso ter, ninguém pode acessar meu financeiro. Enfim, não estou falando para não tomar cuidado, né? Principalmente quando se trata de números, porque tem pessoas que têm essas crenças que não podem exibir os números, e às vezes pode até nem deve. E vamos ser honestos, nós também já tivemos essas Sim, crenças. a gente já fala por essa autoridade, por já ter passado por isso, por experiência própria, né? O quanto nos limitava ficar com acesso, né? No caso, era minha responsabilidade. O quanto o financeiro tomava o meu tempo por eu acreditar que esses dados eram dados sensíveis. Quando, na verdade, são dados importantes que devem ser preservados, mas não deve ser de exclusividade de alguém que quer sair do operacional. Afinal de contas, eu fazendo outras tarefas estratégicas, sou muito mais vantajoso para a empresa, financeiramente falando, do que dando baixo em boletos, né? Então a gente precisa ir delegando essas tarefas e deixando outras responsabilidades para mais pessoas. E assim você faz a sua equipe evoluir também, porque você vai dando mais responsabilidade, você vai dando treinamento, a pessoa vai evoluindo, vai aprendendo e, consequentemente, pode assumir novas responsabilidades no futuro, né? Exatamente. Um ponto que é importante é que quando a gente coloca uma pessoa no nosso lugar para fazer coisas que a gente já estava fazendo, a pessoa está entrando sem experiência nenhuma e ela vai errar. Então, se você tem aversão a erro, você tem que tomar cuidado, porque senão você vai tomar de volta uma coisa que você acabou de delegar para a pessoa e Sim. depois ela não vai ter confiança. Você está minando a confiança do seu Uhum. colaborador. Então, o que, que é o recomendado quando eu vou passar uma tarefa para um liderado, né? Primeiro passo, falar para a pessoa, olha, você vai errar e tá tudo bem. Qualquer coisa que você errar, a gente corrige junto, porque aí eu tô dando É, confiança, né? incentivar o erro é uma baita de uma diferença que você faz. Você transmite mais confiança, né? Exato, porque a partir do momento que a pessoa acha que ela vai ser penalizada se ela errar, ela não tem confiança para tomar decisões. E aí você vai ser pai de um bebezão pro resto da vida. Aí o empresário pensa, ah, mas essa tarefa ela não pode errar. Mas então não está no momento de delegar essa. Delega Exatamente. uma mais fácil. Deixa a Perfeito. pessoa ir se aperfeiçoando, ela adquirindo e chamando mais responsabilidades. Né, eu gosto muito disso também, de dar responsabilidade, mas entender que a pessoa está puxando cada vez mais. A partir do momento que eu vejo isso, eu estou vendo que eu preciso dar mais espaço, delegar mais responsabilidades e, quem sabe, né, promover, dar mais tarefas ali que podem ajudar no crescimento mesmo, né? Isso que é o legal. Mas antes de tudo, a gente já falou disso, talvez fique repetitivo, mas eu preciso conhecer o meu colaborador. A tarefa que eu tô passando para ele tá de acordo com o perfil dessa pessoa? E eu É, vou explicar. sim. Quando a gente começou a WLS aqui, quem cuidava do financeiro, Walter? Você. Eu cuidava do financeiro. E Sim. por que que eu cuidava do financeiro?
Porque você queria só, porque Só porque eu Deus o queria. livre, né, cara? E assim, é porque eu queria, é porque eu tenho formação em finanças, é porque eu Porque tenho trabalhou em banco, trabalhei em banco, teoricamente, eu era a melhor pessoa. você era a melhor pessoa. Tecnicamente, talvez também. Tipo, quando a gente fala de conhecimento de dinheiro naquela época, Aham, sim. né, no início. Mas, comportamentalmente falando, olhando pro meu DISC, eu não sou a pessoa que vai ficar olhando gráfico, olhando número. Então, eu tava no pior lugar. Uhum. E assim, prejudica quem? Prejudica a empresa, prejudica o colaborador, que no caso seria eu. Apesar de ser sócio, como eu tenho salário, eu sou empregado da WLS. Aham. Então me prejudicava também, porque eu poderia estar fazendo outra tarefa que traria mais resultado. Então, olha a importância de a gente entender quem está do outro lado e se ela é a melhor pessoa para executar uma tarefa ou não, né? Aham, sim, é. É que tem várias atribuições ali do financeiro, por exemplo, que não condiz exatamente com o que você se sente bem fazendo, né? E de novo, volta para o perfil comportamental e a importância de você entender isso. A gente falou sobre permitir erro, aumentar a confiança do colaborador, mas um outro ponto que é importante é que a gente não está falando que tem que deixar errar e não fazer nada, né? A gente está falando que tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas quando a pessoa errar, que é o feedback, Sim. né? E como que você acredita que é a melhor forma de dar feedback quando a pessoa erra algo que você já explicou uma, duas, três, quatro vezes? Como que você orienta ou como que você faz no dia a dia? Cara, eu parto do seguinte princípio. Primeiro, a gente tem que olhar para a comunicação. Porque um feedback mal dado, ele não vai surgir, não vai surtir nenhum efeito. Então você pode ter dado 10 feedbacks para a pessoa para acertar a forma como ela faz. Mas se você falou 10 vezes de uma forma incompreensível, de uma forma que não ficou tão clara, porque é comum no processo de comunicação as pessoas distorcerem, omitirem ou então até generalizarem. Isso dá uma. Não é transformada, uma distorcida na forma como a mensagem chega. E isso a gente sempre faz, né? A todo mundo, toda Não. Vem cá vez. porque isso aqui toda hora você vai fazer. Vem cá porque isso aqui todo mundo vai pedir. Não, não é assim. Quem que é todo mundo? O que que é a tarefa, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente se comunica. Porque de nada adianta uma péssima comunicação para vários feedbacks. Então, eu olharia primeiro para isso, que é uma das habilidades da liderança. E quando eu tinha feito a pergunta para você de quais são as principais, eu considero que a comunicação talvez é a principal, a É primordial. essencial, né? Então, se você está aí aspirando uma posição de liderança ou você está querendo sair do operacional para ir para o estratégico, primeira coisa, comece a identificar a forma como você se comunica. Vê se você não está generalizando, ocultando informação, distorcendo a mensagem. Começa a perceber o que você fala e como as pessoas estão entendendo. E uma forma simples de fazer isso é uma validação. Acabou de transmitir a mensagem, tá? Você pode repetir o que você entendeu? Aí você consegue saber se a pessoa realmente digeriu aquilo que você queria ou não, né? Porque no processo da comunicação eu falo de input, processamento e output, né? A entrada da informação, o processamento dela e como ela sai. E no processamento é um problema, porque a mensagem pode ser distorcida por crenças e valores de quem está ouvindo. Então, a forma como você fala com uma pessoa talvez não funcione para a segunda, para a terceira pessoa, pela visão de mundo, experiência que ela teve, né? Pelo perfil da pessoa. Pelo perfil da pessoa. E sabe uma habilidade de liderança que eu acredito fortemente que ela é essencial e que poucas pessoas falam que ela é importante, cara? Qual? Vendas. Vendas? Eu vou explicar por quê. Se você é líder, você tem uma direção que você deseja levar seu time para lá. Primeiro ponto, você tem que vender a ideia. Porque se você não vender bem a ideia, o time não vai abraçar a causa e não vai na direção que você está seguindo. Uhum. Então, eu acho que um líder ele é um bom contador de história, ele é um bom vendedor, porque ele tem que fazer as pessoas acreditarem que a melhor forma de fazer, o melhor caminho é aquele que ele está direcionando. Caso contrário, as pessoas vão querer seguir o próprio caminho e aí cada um vai para um lado e o resultado não Sim. aparece. E o legal é não pensar em venda como venda mesmo. Ah, tô pegando um produto, tô vendendo. Mas não, mas como um bom quebrador de objeções, como um Exato. bom contador de história, com bons argumentos. Então tudo isso serve para você vender uma ideia e ter menos resistências, né? É estratégia, né? Exatamente. Mas voltando na pergunta do feedback, eu acho que assim, um feedback bem estruturado. Se você manter registro sobre isso, né? Eu já passei por situações assim, você dá o feedback, a pessoa não executa aquilo que você fala, daí você dá mais um feedback. Então, acho que você tem que criar um processo para isso. Então, o primeiro feedback, beleza. O segundo, você já dá um reforço, ó, já falei para você sobre isso, né? O que tá levando você a errar? Né? Você está esquecendo? Você está precisando de alguma ferramenta? Você está precisando de algum equipamento? Porque às vezes a gente quer exigir de uma pessoa e não dá condições mínimas para ela executar e entregar aquilo que a gente precisa. Então, o primeiro ponto é isso.
né? Olha a sua comunicação, olha se você está dando os meios e as ferramentas que a pessoa precisa e continua registrando esses feedbacks. Mas vai chegar em algum momento, também olha para o perfil comportamental, porque às vezes não está executando porque não é do perfil dela. Aí você tem que substituir o local da pessoa, enfim, ou até contratar a pessoa certa para isso. Mas é importante tomar esse cuidado, mas também não vai ficar um bom tempo dando feedback também, né? Se você está vendo que não está dando certo, você tem que tomar uma atitude. Um líder de verdade, ele tem que assumir responsabilidades e tem que tomar atitudes para que o resultado seja executado, para que o resultado chegue, né? E o resultado é só o final, né? Sim. Tanto vamos pensar numa conta matemática básica, é positivo, negativo, resultado. Exato. Né? Só que o que gera o resultado? São as tarefas, quando a gente pensa no dia a dia empresarial. Então não adianta o dono e dona, o empreendedor, empreendedora, querer que o resultado seja batido se as tarefas diárias não estão sendo executadas. Exato, então, por isso que o acompanhamento, o verbo do líder é acompanhar, né? Não é fazer, não é executar, é acompanhar. Por isso que eu preciso definir quais são as tarefas que o meu time precisa executar, acompanhar constantemente, porque dessa forma o resultado pode ser antecipado, né? Eu sei se vai dar bom ou se vai dar ruim, aí eu mudo a estratégia. Isso que você falou é legal, porque eu já vi alguns empreendedores falarem que não trabalham com metas, né? E cabe muito no que você falou. Porque eles não definem lá, eu quero vender 100 mil. Não, eles definem, eu quero ligar para 2.000 pessoas. Dessas ligações, eu quero marcar tantas reuniões, quero fazer tantas apresentações e tantos fechamentos. E por que eles não trabalham com a meta de vender 100 mil? Porque só pensar no 100 mil não resolve. Aí cabe muito no que você falou. É monitorar a tarefa que vai mexer o ponteiro. Eu garanto que se eu ligar para 2.000, lá na frente eu vou vender 100 mil. Então ele começa na taxa de conversão que já está... Exato, é uma nova forma de você olhar para a meta, né? Em vez de você só desenhar a meta. Né? Não que seja errado você desenhar a meta, só que depois você desenha as ações que precisam ser executadas e monitora as ações. Porque só olhar para o número, não está chegando 100 mil, não está chegando 100 mil, você não vai descobrir a causa, problema disso e criar uma ação, um plano de ação que vai resolver essa dor. Né? Mas tem vantagens de fazer dessa forma, de monitorar ações e não resultado. Porque quando a gente monitora ações, tarefas, acaba com a ansiedade do vendedor. Sim. Né? Porque o vendedor ele fica tão ansioso com aquele número final lá, que ele tem que alcançar aquele resultado no dia 30 do mês, que ele acaba não prestando atenção no dia dele. Sim. Então ele está tão focado no valor final que ele não pensa no valor presente. Então quando eu trago a meta mensal para diária, é mais fácil ser alcançado. Cara, a gente falou bastante sobre perfil comportamental, a gente falou sobre delegação, comunicação, feedbacks. Eu acho que tem outras para a gente falar, como gestão de tempo, gestão de conflitos. Mas o assunto principal, que abrange tudo isso, era o primeiro passo que o empresário precisa dar para que ele consiga começar a saída operacional. E o primeiro é tomar a atitude de eu quero fazer isso, né? Cara, vamos resolver como começa isso, então? Qual a primeira etapa? Né? Baseado apenas nessas habilidades, dentre muitas outras que temos que falar, né? Mas baseado nessa, como que você começaria hoje esse processo de saída operacional? Tá, primeiro passo, eu definiria uma meta para minha empresa. Né? Eu acho que sem meta a gente não faz nada, a gente não executa nada. Então, a partir do momento que eu tenho uma meta, eu preciso entender, eu alcanço essa meta sozinho? E se eu alcançar sozinho, quanto tempo leva para que eu alcance esse resultado? Baseado no histórico desse empreendedor, ele já vai saber mais ou menos quanto tempo ele vai levar para alcançar e atingir esse resultado sozinho. E eu faria uma outra provocação. Se eu tivesse uma ajuda de alguém que já chegou onde eu quero chegar, quanto tempo reduziria para eu alcançar o mesmo resultado? Baseado na resposta que só esse empreendedor que está nos assistindo pode dar, eu buscaria ajuda externa ou eu decidiria seguir sozinho daqui para frente, sabendo que vai demorar mais, vai ser mais custoso, vai doer mais, vai sangrar mais a empresa, porque vai gastar mais recursos, porque vai errar mais provavelmente. Aí sim eu tomaria a decisão de seguir ou de buscar ajuda externa. Eu acho que, como eu falei de clareza, eu acho que eu faria o seguinte, cara. Eu entenderia qual é o porquê da minha empresa, né? Por que ela existe? Quem que eu vou resolver? Que dor eu vou resolver? Depois eu buscaria entender o que eu não vou permitir dentro da minha empresa. E por último, eu ia definir onde eu quero chegar. E o que significa isso? É o princípio da definição de cultura organizacional. É você pensar em missão, visão e valores. Muito diferente do que muitos acreditam, que é uma frase escrita numa parede, é algo bonito que está no site, ser referência de alguma coisa. Eu acho que isso é o primeiro passo. Porque como o líder precisa de clareza, primeiro ele precisa saber quem é a empresa, qual é a empresa que ele está liderando.
se é a dele mesmo ou se ele é um CEO aí de uma outra empresa, então ele precisa entender quem é essa empresa, que dor ela resolve, qual que é o público dela. Depois ele vai definir para onde essa empresa está indo. Isso eu gosto de pensar num período de 5 anos. Então, daqui 5 anos, onde minha empresa vai estar? Né? Quantos clientes ela vai atender? Quais produtos ela vai estar oferecendo para os clientes? E por último, aquilo que eu não permito, que são os valores. Valores devem ser inegociáveis. E quando você define o que você não permite, você está traçando uma linha e mostrando para o seu time, ó, daqui para cá eu não vou permitir. Aí, claro que você tem que ter muita constância, muita disciplina, execução. Ser exemplo, né? Para que isso aconteça. E eu acredito muito que isso ajuda a liderança. Porque a partir do momento que você tem claro o que você não permite, qualquer comportamento que vá contra isso, você vai ter autonomia, liberdade e até facilidade para tomar uma decisão e mostrar para o colaborador por que ele está sendo desligado, por que ele está recebendo aquele feedback. Sim. Só que antes de fazer tudo isso, né, a gente precisa entender que não é. Aí eu vou voltar um pouquinho no que a gente falou lá no início. Quando a gente vai fazer entrevista no início, o que a gente faz? Dá um Google e fala perguntas para fazer entrevista. Sim. Quando a gente está falando de missão, visão e valores, existe um processo criacional. Sim. Processo de criação para a gente chegar nesse contexto final. Sim. Então eu preciso de ajuda externa para fazer isso. Exato. E sabe não dá por quê? Fazer sozinho. Porque o dono ele tem que olhar primeiro para dentro. Quem é o dono? Quais são os valores dele? Para depois ele definir valores da empresa. Porque ele não vai conseguir definir um valor que não condiz com o valor pessoal dele. Sim. Então é importante fazer essa reflexão e, de fato, isso é difícil fazer sozinho, muito menos pesquisando na internet. Então se você que está aqui nos assistindo até agora conhece ou é você mesmo esse empreendedor que ainda não sabe missão, visão, valores, não sabe o que fazer para sair do operacional, já clica aqui no botão de compartilhar e envia para o máximo de pessoas possíveis que você conhece. E se é você essa pessoa, a gente vai continuar produzindo conteúdos como esse se você comentar no vídeo aqui embaixo, né, Walter? Rodrigo, agora eu vou deixar uma provocação, cara. Talvez seja muito relevante o que a gente tá falando. Talvez a gente tá falando coisas aqui que as pessoas ainda não querem ouvir. Então, antes de falar de outras habilidades, vamos deixar um desafio aqui. Se as pessoas quiserem que a gente dê continuidade em gestão de conflitos, gestão de tempo e outras habilidades de liderança, eles vão comentar que eles querem a parte 2. Aí a gente lança o segundo episódio. O que você acha? Eu acho uma boa. E aí, tá preparado para um monte de conteúdo que pode sair nesse nível de sentido, nesse tópico, para sair de vez do operacional, né? Acho que o objetivo principal, você está preparado para sair do operacional? É a sua intenção nesse momento? Então acho que tem muito conteúdo para que você consiga tirar essa ideia do papel e logo tá atuando apenas no estratégico da sua empresa. Mas para isso a gente precisa saber se você tem esse interesse de conhecer esse outro conteúdo que é gratuito, 100% gratuito. Então deixa nos comentários aqui no YouTube ou no Instagram, se você estiver vendo um corte, que você quer a parte 2 e a gente vai produzir um conteúdo sensacional para vocês. E lembrando que hoje a gente está num modelo diferente do podcast, né? Geralmente a gente tem convidados, geralmente a gente traz uma pessoa para falar um pouquinho da história. A gente está fazendo esse teste para ver se realmente é isso que você está buscando aqui no canal. Então se for, já comenta, compartilha, porque quanto mais pessoas forem alcançadas, maior a chance de a gente continuar nesse nível de assunto e nessa profundidade de conteúdo. Exatamente. E a gente vai ficando por aqui. Forte abraço e bora decolar. Valeu.